da tarde. De volta com o Esporte Espetacular, o currículo dele é impressionante, viu, gente? 3 paulistas, 2 brasileiros, uma Recopa, uma Libertadores e um Mundial. E agora somou mais uma marca na carreira, o de segundo goleiro que mais vestiu a camisa do Corinthians. Nada mal para um cara que chegou ao clube para ser reserva há 7 anos. Pois é, o Cássio é o convidado de hoje no Casão FC e vai entrar na discussão. Será ele o maior goleiro da história do Corinthians? Dá carrinho, se suja, sai exausto do campo. Aqui no Corinthians, eu acredito que tem que ser assim. Tem gente acha que não tá preparado pra jogar no Corinthians. Eu confesso pra vocês, acho que nem nas minhas melhores sonhos imaginaria chegar onde eu cheguei no Corinthians. Num time que já teve como goleiro Gilmar dos Santos Neves, bicampeão mundial 58 e 62, depois teve Ado, que participou do tricampeonato da Copa de 70, foi para Ronaldo, o goleiro que mais jogou com a camisa do Corinthians, depois teve Dida, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, inclusive estava no grupo do pentacampeonato. E agora tem Cássio. Onde você se coloca nessa luta aí? Você se considera o melhor goleiro da história do Corinthians? Primeiro é um prazer estar falando contigo, Casão. Falou só monstro, né? Só goleiros que marcaram história, marcaram épocas no Corinthians. Eu me sinto lisonjeado de fazer parte desse grupo aí de goleiros. É difícil você falar do maior. Na minha opinião, foi o Ronaldo, pelo seu histórico, ele ter subido da base, ter sido o primeiro campeão brasileiro pelo Corinthians. Eu acho que você é o melhor goleiro da história do Corinthians, porque a posição de goleiro evoluiu muito. Hoje você tem treinamentos específicos, você sabe como, você pode estudar o adversário, como o cara bate pênalti. Você acha que os atacantes adversários, quando chegam cara a cara com você, ou quando vai bater um pênalti em você, eles ficam mais tensos hoje? Tudo parte, bateu, Cássio! Acho que sim, não é nenhuma soberba, mas eu acho que pelo jeito de jogar, eu acho que eu tento esperar o máximo. O cara no enfrentamento. É muito difícil um atacante quando um goleiro fica de pé, espera até o último momento para ir para a bola. Porque pro atacante, lógico que é importante que o goleiro de repente caia antes ou escolha um lado. Então acho que quando o goleiro consegue ficar parado, acho que dificulta mais pro centroavante. Você veio pro Corinthians em 2012, isso, no começo do ano, né? Em janeiro. E você estava no PSV da Holanda. E as manchetes que tinham quando você foi contratado era que você vinha para compor elenco. Uhum. Na época tinha o Júlio César e o Danilo Fernandes, não é isso? Por que você aceitou essa situação? O que te motivou? O que você viu na proposta? Eu via que eu acho que eu tinha que subir um degrau. Desde que eu cheguei no Corinthians, eu sempre coloquei na minha cabeça, falei, eu vou ter uma oportunidade, nunca mais eu vou sair. Uma coisa que eu aprendi com o Tite, eu acho que você faz bem no treino, você consegue levar pro jogo. E até quando ele me colocou de titular, ele falou, olha, você sabe por que eu tô te colocando de titular? Eu falei, não sei. Ele falou, olha, porque aqui as paredes têm ouvido e enxergam, não é porque eu não tava no treino que eu não tava te observando. Aquele jogo com o Vasco, quando o Diego Souza saiu do meio campo, sozinho com a bola, ali a torcida do Corinthians ficou com o coração na mão, sem respirar. Como você viu aquela jogada? Quando eu vi que ele estava vindo em velocidade, eu tentei recuar, olhei para os dois lados e tentei ficar posicionado o máximo. Tentei intimidar ele, no caso, ficar esperando não cair antes. Aí quando ele posicionou para bater, eu consegui dar um leve desvio. Eu acho que ali foi o primeiro gol que eu fiz no Corinthians, porque a vibração foi tão grande quando eu fiz a defesa assim que parecia que tinha sido um gol. E aí você foi campeão da Libertadores e vamos lá pra final contra o Chelsea. Aquela partida foi histórica pra você também. Você fez algumas defesas assim absurdas. Eu fiz o jogo, eu tava lá. Qual foi a defesa mais difícil daquele jogo pra você? Você teve várias, né? A primeira. A primeira é difícil porque foi um escanteio e eu acho que se a gente toma um gol no começo ali, de repente podia dar uma baqueada no time. Aí vem cruzamento, vem bola pra área. Faz milagre! Eu acho que uma questão que marcou bastante foi o intervalo. No intervalo, quando entrou, falou, não, dá pra nós ganhar, nós vamos ganhar desses caras. Já confiança já tava lá em cima, terminou o primeiro tempo 0-0, falou, não, vamos ganhar, nós vamos ganhar, vamos ganhar. De cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol!
passaram os anos, vamos entrar em 2016, que eu acho que foi a pior fase sua aqui no Corinthians. Você vinha se mostrando o grande goleiro do Brasil naquele momento. O que aconteceu em 2016? Eu acho que eu perdi um pouco o foco, eu acho que eu me deixei levar um pouco, que eu fui pelo embalo, eu acho que às vezes as companhias também, eu acho que me descuidei na parte física, eu acho que isso ficou bem nítido e eu fiquei abaixo, eu saí do trilho, eu acho que deixei um pouco a desejar e eu acho que eu perdi a posição, eu acho que foi merecido. Em algum momento daquele ano você pensou em sair do Corinthians? Eu quase fui pro Grêmio. Eu não, pra ser bem honesto, eu não fui por causa do Andrés. O Andrés veio, sentou comigo, conversou. Acho que me passou confiança sobre toda a situação. Acho que me mostrou tudo que eu tinha construído no Corinthians e não jogar fora. Deixa eu entrar um assunto pessoal. Às vezes não é muito agradável, mas estão conversando, eu preciso falar com você. A distância do seu pai na infância, na adolescência, o quanto te atrapalhou na sua formação como pessoa e depois até como atleta profissional? Eu acho que a gente fala aqui não, mas eu acho que atrapalha, sim. Eu acho que pelo fato de que se tu tem um pai que é presente, lógico que minha mãe tentou fazer de tudo para ser uma mãe e pai, mas se tu tem um pai presente, de repente em 2016 não tinha acontecido isso. De repente eu vejo muitos jogadores que no Corinthians aí, que tem pai, que às vezes os meninos saem do trilho, o pai vai lá dar um puxão de orelha e fala, olha, não é esse caminho. Eu acho que em alguns momentos o pai ia ser importante. Você se encontrou com ele há pouco tempo, não foi? Eu tive um encontro com ele, acho que foi em 2016, eu acho. Conheci ele, conversamos algumas vezes, mas é muito difícil você ter um vínculo assim de proximidade com uma pessoa que você nunca viu 29 para 30 anos e depois a pessoa reaparece, assim. Aí chega 2017, aliás, o Walter saiu como titular no ano. Sim. Né? E depois ele teve uma contusão. Isso. E você voltou. Mas quando você voltou, você estava outro jogador. Você parecia aquele jogador que estava disputando a Libertadores, no final do Mundial. Qual foi a sua motivação para voltar daquele jeito? Eu acho que eu mudei alguns hábitos. Todo mundo esperava que eu ia chegar guarda baixa, ia chegar meio gordinho para a pré-temporada. E eu, nas férias, acho que foi o primeiro ano que eu comecei a fazer isso, que é treinar nas férias. E eu voltei disposto a recuperar minha posição, a voltar. Pensou na seleção brasileira? Não, tinha um óbvio intuito que disso. Nós estamos aqui vésperas de Copa América, de convocação de Copa América. Você ainda sonha com a seleção brasileira? Eu gostaria de ir para a seleção, se eu acho que eu tenho condições de estar no grupo e tal. Acredito que sim. Ser regular aqui no Corinthians, para quem sabe, na próxima convocação, poder ser convocado assim. Clássico, Corinthians e Santos. Como você vê esse jogo? Nós vamos jogar na nossa casa. Acho que, com todo respeito ao Santos, na nossa casa temos que nos impor. Acho que vai ser um grande jogo. Esperamos que a gente possa sair vitorioso, mas acho que, mesmo a gente oscilando um pouquinho no começo, acho que o torcedor corintiano, na minha opinião, vai ter um grande ano. Cássio, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. E, assim, opinião minha, eu sou seu fã. Vou torcer para você ir para a Copa América, que eu acho que você merece. Muito obrigado. Foi um prazer para mim enorme ter participado do teu programa. Obrigado. Foi isso aí, conversa com o Cássio. E o Cássio mesmo falou, deve ter trabalho hoje à tarde, tem clássico às 4 da tarde na Arena Corinthians contra o Santos, que é o melhor ataque do Paulistão e tem o artilheiro do campeonato, Jamota. Agora, como um jogador tão criticado pela torcida no ano passado, virou um dos destaques do futebol brasileiro nesse início de temporada.